Paz seja com todos. Queria ler com vocês aqui, 1 Coríntios 3, 4, 5, 6, diz assim: a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não se trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Hoje eu acordei pela manhã e fui conversar com o meu filho Alex. Nós estávamos ouvindo algumas canções, Thales Roberto, falando sobre o filme Três Histórias e um Destino. E quando eu comecei a pensar no seguinte, no filme a história mostra assim que às vezes alguns descuidos, né, que a gente permite na nossa vida gera algumas situações muito desagradáveis depois. Eu estava conversando com meu filho e refletindo sobre a vida que a gente tem levado, a humanidade em si. E hoje eu vejo muitos problemas. Sou pastor, pastorei em uma igreja, e eu vejo muito problema no meio da irmandade por conta de não se zelar daquilo que se tem. E quando nós lemos aqui no amor, o amor ele não trata com leviandade, ou seja, ele não é uma coisa despercebida, descuidosa, não. O amor é zeloso, né? O nosso Deus é um Deus zeloso. E muitos problemas que estão acontecendo é porque nós somos tão egoístas que às vezes nós não olhamos para o outro. Dentro de um casamento, às vezes o cônjuge está tão interessado em impor a sua vontade, está tão interessado em fazer aquilo que lhe agrada, que lhe é satisfatório, que ele sequer se preocupa com o outro. Ele só olha para o outro como aquele que não satisfez as suas necessidades. E aí começam-se as cobranças, e aí as opções para saciar o seu desejo de que alguém supra a sua própria necessidade. E aí começam então a aparecer alguns problemas dentro do casamento, né? Às vezes nós alteramos isso e vamos buscar nos recursos tecnológicos, internet, páginas sociais, televisão, aparelhos celulares, ou quando não, até mesmo até em outras pessoas, porque temos essa necessidade de termos os nossos prazeres saciados. Então muitas vezes o que falta é a gente zelar. Eu escrevi algumas coisas e quero ver se eu resumo, mas quero que você entenda bem. E vamos começar então pela ordem familiar, vamos colocar assim, não é? Muitos esposos hoje, muitos pais de família, estão tendo problemas sérios dentro da sua família porque trabalham demais, estão ocupados demais, trabalham de segunda a sexta, saem cedo de casa, chegam à noite cansados, né? O homem tem que trabalhar, o homem tem que manter sua família. E aí, quando chega em casa, quer ter o seu repouso, até aí nós entendemos, mas no fim de semana, ele também já acorda cedo, pega o seu carrão lá que Deus abençoou e começa a tratar do seu carro, seus filhos ficam jogados, sua mulher está lá esperando ele e ele não dá uma devida atenção. Ele só olha para sua mulher quando ele quer alguma coisa que ele não acha e aí ele chama ela para ver se ela facilita a vida dele. Na verdade, muitos esposos hoje não sabem como anda a vida emocional de suas esposas. Ele não tem um tempo para pensar que a sua esposa é um vaso mais frágil, que a sua esposa ela tem necessidades especiais, que a Bíblia já diz isso, que nós devemos coabitar com elas com entendimento, porque elas têm uma necessidade por ser aí mais frágil, mas não mais fraca, né? Mas mais frágil, assim, mais sensível. E nós precisamos ver isso. E muitos pais estão aí perdendo seus relacionamentos com seus filhos porque ou trazem uma cultura a que receberam de seus pais, às vezes sem cultura nenhuma, assim, no mundo, né, machista, de imposições, e que não criaram diálogos entre seus filhos e que não estão dispostos também a mudar isso. E aí provavelmente também vão ter problema com seus filhos, não saem para passear, não sabem conversar, não tem um assunto atual para tratar com seus filhos, tudo que sabe falar com o filho é mandar, obrigar, eu quero que seja assim, você não fez isso e pronto. E aí vai assim, né? Uma geração crescendo nesse abandono. Então, meu conselho a você, esposa, a você homem, principalmente a você homem de Deus, preste atenção, né? Preste atenção na sua esposa, preste atenção na sua casa, preste atenção nos seus filhos, preste atenção no que você anda fazendo, veja se você não está perdendo tempo demais com algumas coisas que nem são tão necessárias assim, né?
é inevitável falar dessa administração de tempo sem falar das páginas sociais, não é? Então preste atenção, se você não está dando mais atenção às páginas sociais do que às pessoas que estão em sua volta. Esses dias, na escola bíblica dominical, surgiu essa polêmica, e alguém disse assim, mas nós conversamos pelo chat. E eu fiz um desafio, não é? Para essas pessoas viciadas em comunicação, viciadas em celulares, WhatsApps, essas páginas todas, né? Não estou aqui para fazer propaganda de página nenhuma. Se eu colocasse 100 pessoas de um grupo de bate-papo online numa sala, será que elas conseguiriam conversar entre si? Ou elas ainda estariam teclando seus celulares, seus iPads, seus tecnologias disponíveis aí, não é? Então preste atenção. Você, mulher, tem um conselho para você também, não é verdade? Preste mais atenção no seu marido. Nós vivemos hoje dentro da sociedade, uma sociedade que vive por conta de divórcios, por causa de casamentos rompidos. Não é culpa da mulher, mas também não podemos inocentar de todo, né? Porque a Bíblia diz que a mulher sabe edifica a sua casa. Então preste atenção, quem sabe seu marido está com algum problema, já tem dado sinais e você ainda não parou para conversar com ele. Porque a conversa de muitas mulheres com seu esposo hoje é precisa comprar, precisa consertar, precisa fazer, precisa comprar, precisa consertar, precisa fazer, precisa ir no mercado, precisa comprar remédio, precisa fazer isso. Não é mais um assunto agradável, não se fala mais de romance, não se fala mais de companheirismo, já não planejam mais aquelas coisas tão necessárias, tanto para o homem como para a mulher. Na verdade, ontem nós estivemos uma oração em prol ao casal, e a diaconisa Triana, ela falava até mesmo da mulher observar o modo como seu marido veste, né? Isso é prestar atenção no seu marido, prestar atenção nas suas roupas, no que pertence a ele. Afinal de contas, você foi posta na terra como a disjuntora do seu marido, não é? E você precisa estar atento a isso. Como você precisa estar atento à administração da sua casa, não é? Se Deus criou o homem para ir buscar recursos, para que a família se mantenha em paz, Deus levantou a mulher para administrar a casa, para edificar a casa, como Provérbios diz. E aí, para edificar sua casa, você precisa estar atento aos seus filhos, às necessidades que ele tem, porque uma criança, ela não tem necessidade só de comer e vestir, ela tem necessidades psicológicas, ela tem necessidades humanas, e não existe um remédio maior para curar esses problemas do que toque, do que abraço, companheirismo, sabe, conversas francas. Na verdade, o mundo está lutando contra o tal do bullying. E o bullying, o que é o bullying? É uma ofensa, um caminho que as pessoas encontraram para chatear alguém, para perturbar alguém. Mas algumas pessoas que sofrem bullying, elas ficam tão atormentadas que ela vai transformando o seu comportamento, mudando isso. E às vezes nós pais não percebemos, não é normal, para a sociedade pode até ser, mas num padrão normal, não é normal que um filho fale com o pai, fale com a mãe de qualquer maneira. Não é normal que uma criança, não é aceitável que uma criança seja agressiva com os seus pais. Então, presta atenção no desenho que ele assiste, presta atenção na programação que ele tem assistido, nos vídeos que ele olha lá na internet, sobre as influências dos assuntos que eles estão conversando. Eu, por exemplo, não consigo achar normal uma menina de 3, 4 anos ficar fazendo formas sensuais, sabe, querendo chamar a atenção masculina por causa das formas sensuais. Mas tudo isso vem de uma abertura social que houve, né, supostamente apoiando a democracia, que eu não vejo a democracia assim, mas tem isso muito. Então, presta atenção, mulher, presta atenção como você tem tratado seus filhos. No Facebook, por exemplo, tem muitos posts lá de criança pegando leite na vaca, dizendo, a mamãe não sai do Facebook. O neném acordando o marido lá e falando assim, olha, não me dá uma madeira porque a mamãe está lá no Face. Presta atenção, talvez você esteja envolvido em alguma coisa que esteja te roubando, não é? Aquilo que é precioso, que é a família, o filho, o esposo. Então preste atenção. Você, filho, né? Não pode ficar também longe das suas responsabilidades. Hoje eu vejo uma geração de filhos que não valorizam seus pais, não é? É claro que existe as suas exceções, mas a grande maioria hoje não sabe conversar com seus pais. A grande maioria dos filhos hoje não sabe nem como se aproximar, né? Nós estivemos falando sobre o filho pródigo hoje, com meu filho Alexandre, e eu estava falando para ele, né, que na verdade não são os pais que diferenciam os filhos,
Mas os filhos se diferenciam entre si pelo comportamento, pelo modo de se relacionar com seus pais. Isso acontece até com Deus. Deus não faz acepção de pessoa, mas tem algumas pessoas que chegam a Deus, mudam sua vida, querem fazer algo para agradar. Jesus falou, eu só faço o que agrada ao meu Pai. Então algumas pessoas têm essa disponibilidade. E tem aquele que está só querendo arrancar, me dá, me dá, me dá, me dá. Então não é Deus que faz acepção. As pessoas se diferem no seu comportamento. E os filhos, as mesmas coisas, não é verdade? Filhos que não respeitam o pai, filhos que querem falar com o pai como se falam com suas amizades seculares. E isso tem gerado muito transtorno. E por que eu estou falando dessas coisas hoje? Pelo simples seguinte, né? O simples fato de que você precisa cuidar do que você tem hoje. Porque depois você vai sentir falta, né? Hoje eu já não tenho mais mamãe. Mamãe foi colhida pelo Senhor. Mas eu tenho muita paz dentro de mim, de que eu aproveitei o tempo que minha mãe estava viva. Mesmo antes de mudar os meus caminhos, a gente sempre foi muito ligado, sempre muito unido para a glória de Deus. Não é que isso me faça melhor que ninguém, não. Mas eu tenho essa tranquilidade dentro de mim. E então a gente sente falta, mas não fica aquele peso de eu deveria ter feito mais. A gente sempre pensa, mas não é aquela pressão, né? Puxa, como eu me arrependo de não ter feito. Tivemos muitos almoços juntos com família, muitas oportunidades de estarmos juntos, fazendo coisas humanas e juntos, não é? Mas a gente perde e a gente acaba então se lamentando. E você, eu tenho certeza, não vai querer se lamentar. Talvez você, filho, que hoje não quer saber de um almoço com família, não quer saber de um passeio com a família, quando você for mais velho, quando você estiver na idade madura como eu, você vai sentir falta disso, porque isso é a base de tudo, não é? E se você não tiver isso, isso vai ser cobrado de você um dia e você vai sentir falta. Talvez você ache que não, porque talvez você ache que nem vai envelhecer, que você acha que nós já nascemos assim velho, mas eu já fui criança, eu já fui jovem e hoje sou um ancião. Então, preste muita atenção no que você vai fazer da sua vida e de como você está tratando isso, de como você está tratando os seus bens materiais também, porque Deus te deu para você cuidar. Então tudo precisa ser muito zeloso, muito cuidadoso, para que você não venha se arrepender depois, não é? Então pratique isso, preste atenção nas pessoas. Há um segredo de vida que, infelizmente, a gente tem esquecido isso. E quando eu digo a gente, é todos nós, no geral, viu, irmãos? Que é o que Jesus falou. Você quer ser feliz? Vou te dar um segredo. Faça às pessoas aquilo que você deseja que façam por você. Então fica muito mais fácil você entender o que você deve fazer, você olhando para você mesmo, que é inevitável. Somos tão egoístas que não conseguimos tirar os olhos de nós mesmos. Então, aí vai a dica. O que você acha? Seu filho não conversa com você? Vai lá conversar com ele. Ah, meu esposo não me entende? Vai lá entender ele. A sua esposa mudou? Então vai lá e deixe ele mudar você também. Não é? Faça aquilo que você acha que as pessoas devem fazer por você. Não é verdade? Em tudo isso vai facilitar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida familiar. Se você faz parte de um grupo religioso, vai te fazer melhor viver assim. Se você faz parte de um grupo social, vai te ajudar a viver melhor assim. Por quê? Porque esse é o segredo da vida. Faça aos outros aquilo que você deseja que faça por você. Então cuide, zele, trate bem, dê um telefonema, mande um e-mail, mande uma mensagem, já que você gosta tanto do computador. Usa a tecnologia em favor do bem, mas em alguns momentos também você vai cobrar atenção, não vai? Não é chato você estar querendo conversar com alguém que fica só com o olho lá no celular, então desliga o seu celular, não é verdade? É impressionante como às vezes dentro da igreja evangélica você vê pessoas com celulares, não é? O desrespeito sobre a santidade de Deus, mas isso acontece também na sala de aula, isso acontece, eu mesmo às vezes posso ter errado muito nisso, e quero já pedir perdão se você me viu numa situação dessa. Eu te peço perdão, não era para ter acontecido, mas eu sei que a gente tem a oportunidade hoje de mudar. Mais importante do que saber onde a gente erra é saber o que fazer da maneira correta. Então, pense nisso. Vá em busca da sua família, vá em busca dos seus amigos, vá em busca do que você tem hoje, né? Talvez do seu casamento, antes que seja tarde, não é? Porque a gente faz campanha, a gente ora pelos casamentos serem restaurados, mas seria muito bom agradecer a Deus porque esses rompimentos não acontecem. E não depende do pastor, não depende da Bíblia Sagrada, não depende da igreja em si, depende de você se despertar. Porque muitas vezes
O que destrói o nosso casamento é o nosso egocentrismo e a nossa falta de carinho, a nossa falta de zelo no tratar com as pessoas. Pense nisso. Eu tenho certeza que Deus quer restaurar o seu casamento. Eu tenho certeza que Deus quer fazer de você, da sua família, algo que seja proveitoso para Ele, na obra de Deus, como um testemunho de verdade. Então cuide, abrace, beije, cheire, faça cafuné, não é? Tenha atitudes de carinho, brinque, não é verdade? Não existe nada tão urgente assim que você não possa parar para brincar um pouco com sua esposa, para brincar um pouco com seu esposo, com seus filhos, com os irmãos da igreja, mas tudo naquilo que você precisa de mais urgente. Dá uma olhada. Talvez um filho que não quer ir para a igreja. Por que os filhos não querem ir para a igreja? Porque talvez os pais não sejam bons exemplos de representantes de Deus. Muitas vezes acontece isso. Nós somos tão bons pastores, nós somos tão bons missionários, nós somos tão bons pregadores, cantores de Deus, mas péssimos pais. Nunca temos tempo para parar, nunca temos tempo para conversar com nossos filhos. Isso é prejudicial. A Bíblia diz que se você esquece o seu, negou a fé, se fez pior do que o incrédulo. Então, amado irmão, pense nisso. Vá lá, mude seus caminhos e nós vamos então conseguir trilhar um caminho para um mundo melhor, que é o que Jesus nos designou. Ele disse, olha, se vocês amarem um aos outros, mas tem que amar com zelo, tem que amar com carinho, tem que amar prestando atenção. A Bíblia diz que nós devemos exortar uns aos outros todos os dias. A Bíblia diz que nós devemos, nós pastores, conhecer os estados das nossas ovelhas. Então você tem que se relacionar para isso. Não é? Só assim vamos conseguir fazer com que o reino dos céus seja estabelecido e esteja no meio de nós. Em nome de Jesus. Tenha um excelente dia e que a paz do Senhor te envolva em todos os momentos. E a sabedoria de Deus esteja sobre ti, sobre tua casa. E que você viva tempos de paz. Viva verdadeiramente a prosperidade da palavra de Deus em sua vida, porque é possível. A felicidade nos pertence, está dentro de nós. Nós só podemos liberar ela agora para contagiar o mundo. E eu confio que você também vai fazer a sua parte. Deus te abençoe em nome de Jesus.